Olá, querido amigo, querida amiga, querido irmão, companheiro de jornada. Que alegria poder, neste momento, ter a oportunidade de dirigir a palavra do Senhor a você e trazer um pouco de conhecimento, trazer coragem, conforto e, principalmente, aquilo que edifica a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Compreenda uma coisa: sempre que nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos seguros, porque nela nós encontramos segurança, conforto e a direção para onde nós temos que ir. Então, neste momento, nós vamos tirar um tempinho aqui, nessa oportunidade, para justamente aprendermos um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Olha só que coisa importante, né? Aprendermos sobre a pessoa da divindade, a terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Quão importante é para a nossa caminhada cristã termos esse discernimento. Porém, antes disso, nós vamos começar fazendo uma oração. Tudo bem? Feche seus olhos para nós conversarmos com Deus e convidá-lo para abençoar esse momento e também estar dirigindo aqui toda a nossa conversa. Oramos. Senhor nosso Deus, vamos agora pedir ao Senhor que abençoe este momento. Cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, recebendo do Senhor a bênção da informação, do conhecimento, que em nome de Jesus Cristo eles também recebam a tua presença na vida deles e se sintam felizes, ó Pai, ao receber a tua palavra também. Mas nós queremos entender, nós queremos que o Senhor abra os nossos olhos. Então pedimos a presença e a direção do Espírito Santo neste momento. E é sobre ele que nós vamos estudar hoje um pouquinho. Nós pedimos que, ao estudarmos pela palavra, passarmos por ela, não venhamos sair vazios, mas sim com o nosso coração, o nosso entendimento preenchido pelo aquilo que edifica a nossa fé, a nossa confiança no Senhor também. Aceita essa oração, aceita o nosso momento agora, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, falar sobre o Espírito Santo. Olha só que interessante o nosso tema dessa oportunidade que nós temos agora de compreender. O Espírito Santo, ele por muitos é talvez assim desconhecido. Poucas pessoas talvez conhecem sobre o Espírito Santo ou às vezes tiram um tempo para estudar, são poucas. Mas quem tira tempo para conhecer um pouco mais sobre o trabalho, o papel e também quem é essa pessoa fantástica, maravilhosa que a Bíblia apresenta, com certeza sai muito abençoado quando compreende um pouco mais o Espírito Santo. Costumo dizer que o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, aquele que vai estar conosco ali, nos ajudando, nos dirigindo, nos conduzindo, e nós vamos aqui ler alguns textos bíblicos que vai trazer um pouco mais dessa compreensão também. Mas você sabia que o Espírito Santo, ele tem uma personalidade? O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina? Ele pertence à divindade juntamente com o Pai, com o Filho, e o Espírito Santo ele complementa a divindade, tendo a mesma natureza, a mesma essência do que Deus e também Jesus. Alguns dizem que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, ele é pelo nome Espírito, talvez ele é algo invisível, mas não tem em si uma consciência ou não tem em si uma natureza. Nós vamos perceber hoje que o Espírito Santo tem sim uma natureza, ele é divino e também é um ser pessoal e tem personalidade. Olha só que interessante. Eu vou citar aqui alguns textos antes de nós lermos aqui alguns versos, para você poder gravar e anotar, depois ler com calma, tá bom? Sobre a personalidade do Espírito Santo. Quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 3, verso 6, nós percebemos a atuação do Espírito Santo no homem. Ele é alguém, ele é um ser que ele atua na humanidade. Ou seja, ele está ali contendendo, agindo, procurando trabalhar, ou seja, chamando a atenção da humanidade. No livro de Lucas, capítulo 12, o versículo 12, nós vemos ali quando o Espírito Santo ele é conhecido como aquele que ensina. Um professor, poderíamos dizer assim. Aquele que está educando, trabalhando, ajudando, né, na construção da personalidade, na construção do caráter. O Espírito Santo também tem esse papel, como um bom professor, ele ensina, de acordo com Lucas. Quando a gente lê João capítulo 16, o verso 8, a gente vê que ele convence do pecado. Quando tu lê Atos 13, o verso 2, tu percebe que o Espírito Santo ele conduz, ou seja, ele dirige, ele tem capacidade de discernimento, ele tem capacidade de escolha. Ele escolhe, ele toma decisões. Outra coisa importante, quando a gente lê
Romanos 8, verso 26, nós encontramos ali o Espírito Santo atuando também na oração. Ele está ali intercedendo, está ali ajudando também no nosso momento de oração, nossa comunhão, fazendo parte da relação com a comunhão também. O Espírito Santo ele trabalhou no ministério das Escrituras. As Escrituras, ele inspirou homens, de acordo com 2 Pedro 1,21. Ele conduziu, moveu, todos os homens que escreveram os profetas foram conduzidos pelo Espírito Santo. O processo de inspiração da Bíblia foi pelo Espírito Santo, desde a revelação, da inspiração e também na iluminação, que é o que nós estamos fazendo agora. O que chama a atenção com tudo isso, irmãos, é que o Espírito Santo ele se comunica com a humanidade. Quando tu lê ali 2 Samuel 23, verso 2, no Antigo Testamento, ele estava ali se comunicando, dirigindo os profetas, dirigindo o povo de Deus. Quando tu lê 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, você observa o Espírito Santo ali, ele tem inteligência, ele está atuando, ele é um ser inteligente. Mas o que chama a atenção, queridos irmãos, é quando a gente lê Efésios 4, verso 30. Ali mostra que o Espírito Santo ele pode se entristecer. Enfim, todos esses textos que eu citei, eles mostram características de alguém que é pessoal, alguém que tem uma personalidade. Isso mostra o Espírito Santo agindo do começo da história da humanidade e vai agir até o final dessa história. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, o Espírito Santo participou da criação. Quando a gente lê Salmo 104, verso 30, ele chama ali o Espírito Santo também como atuante. O ser que cria também tem poder porque ele também é divino. Ou seja, o Espírito Santo trabalhou no começo da criação, conduziu o povo de Deus através dos profetas, guiando, revelando a verdade para eles. E no ministério de Jesus, desde o nascimento, da preparação, o Espírito Santo foi o agente principal. No batismo de Cristo também, nós vemos ali a participação do Espírito Santo. Na comunhão dos santos, Paulo também deixa bem claro, a comunhão é com Deus, com Jesus e também com o Espírito Santo. O que chama a atenção tudo isso, irmãos? É que nós percebemos que o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ele atua sempre na humanidade. Só que muitas vezes a gente não dá atenção para essa atuação dele. Porque a função dele a gente conhece hoje um pouco mais como sendo uma função de bastidor. Hoje vocês estão me vendo aqui falando, mas vocês não estão tendo noção do bastidor que tem aqui. O Espírito Santo tem essa função do bastidor. Porque o trabalho deles, a função que ele tem, é a função de bastidor, onde ele pode estar conduzindo e preparando o ambiente ali para acontecer a cena, para acontecer as coisas. Mas sabe o que chama a atenção? É o que eu quero ler com você agora. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de João capítulo 14, o versículo 16. Jesus, ele deixou essas palavras aqui, ele pronunciou essas palavras justamente um pouco antes dele morrer, numa quinta-feira à noite. Na sexta ele foi para a cruz. Então quando ele pronunciou suas palavras, ele falou aos discípulos, um momento bem importante. Um momento onde os discípulos estavam ficando ali, talvez ali separados de Jesus. Jesus estava se preparando ali, desde o capítulo 13 você percebe, Cristo se separando, dando a verdade, anunciando para os discípulos que ele iria para a cruz, ele precisaria agora, estava finalizando o seu ministério, mas ele não deixaria os discípulos sozinhos. E ele então, no capítulo 14, o verso 16 e também o verso 17 diz assim, no livro de João: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. Eu gosto muito dessa passagem porque a gente começa a ver aqui o ministério do Espírito Santo sendo revelado por Jesus. Cristo, ele avisa que Jesus fala, rogarei ao Pai, uma segunda pessoa, e ele enviaria o terceiro Consolador. O Consolador aqui é chamado por Jesus como o Espírito da Verdade. E sabe o que é o mais interessante? É que Jesus fala que o mundo não pode receber, porque não o vê e também não o conhece. Ou seja, os discípulos, eles iriam receber o Espírito Santo ali naquela função do Pentecostes, mas o mundo não iria receber.
Por que as pessoas não conhecem ou não falam tanto do Espírito Santo? Será que não é porque estão demais no mundo? Será que não é porque estão demais com a mentalidade nas coisas deste mundo? Estão demais apegadas às coisas dessa terra e não estão focando nas coisas do céu? Os interesses maiores talvez estão aqui na terra do que no céu? Jesus fala que o mundo não pode receber o Espírito e nem conhecê-lo. Mas ele falou para os discípulos: vocês que permanecem aqui comigo, o Espírito Santo habita em vós e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo ele já estava trabalhando, porque Jesus fala, ele já habita em vós. Olha só que interessante Jesus fala. O Espírito Santo ele habita e ele estará. O estará se refere aqui ao Pentecoste, no dia onde eles receberiam ali o poder, né, a atuação do final da missão de Cristo, cumpriu a sua missão, agora ele envia o Consolador. Mas irmãos e amigos, quando nós nos deparamos com esse texto, não é só nele que eu posso ficar. Porque a gente lê o capítulo 14 ainda, o verso 26, ele fala assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que chama a atenção aqui é que Jesus falou para os discípulos que o Espírito Santo, ou seja, o Consolador, aquele que iria consolar, iria auxiliar, iria ajudar-os e ser um companheiro de jornada dos discípulos, ele iria ensinar os discípulos todas as coisas. Você quer aprender sobre a Bíblia? Não busque na internet. Busque no Espírito Santo a força e o conhecimento, porque é Ele quem vai ensinar todas as coisas para nós. É o Espírito Santo que vai conduzir a sua igreja, que vai direcionar. É Ele que vai mostrar para nós o caminho, porque Jesus falou que o Espírito queria consolar. Ele iria, neste momento aqui, ensinar todas as coisas. Isso é muito importante, porque pense só, a gente viu antes, o Espírito Santo, de acordo com 2 Pedro 1,21, ele moveu os profetas para que eles escrevessem as Escrituras. Então, quem melhor do que o Espírito Santo conhece da Bíblia? Não tem ninguém melhor do que ele. Então, busque nele a direção. Busque no Espírito Santo o conhecimento das Escrituras, porque ele vai ensinar você. Ele vai mostrar para você o caminho. Só que tem um detalhe, ele vai fazer lembrar de todas as coisas. E sabe, eu queria ler um texto aqui com vocês de Lucas capítulo 11, o verso 13. Porque o Espírito Santo ele nunca será negado para aquele que pede. Quando Cristo fala sobre oração, ele diz aquele texto conhecido que nós usamos, né? Por isso vos digo, Lucas capítulo 11, verso 9. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Cristo está ensinando aqui sobre a perseverança na oração. Só que o problema é que a gente acaba levando para o lado material, né? Vai, busca, tu vai conseguir, insiste. Mas não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando sobre o Espírito Santo, porque quando você lê o verso 13, fica muito claro. E ele fala assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, meus queridos irmãos, Jesus ele deixou bem claro que aqueles que decidirem pedir, bater, buscar e clamar pelo Espírito Santo, Deus vai conceder o Espírito Santo a essas pessoas. Isso é motivo de nós darmos glórias ao Senhor. Porque Jesus falou que nós receberíamos o Espírito Santo se nós pedir, bater, insistir, clamar e pedir o auxílio de Deus. É muito importante sabermos disso porque eu quero encerrar com o último verso. O assunto é muito amplo, mas fica bem claro para nós aqui o que eu quero dizer. Capítulo 16 de João, o verso 8 e o verso 13. Eu vou começar com o 13 e depois eu volto no 8 para encerrar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amigo, meu irmão, o Espírito Santo vai guiar as pessoas na verdade. Ele ensina e ele guia. Se ele guia, é porque ele está à frente. Se ele está à frente, é porque ele é alguém que tem personalidade, ele tem decisão, ele tem poder de escolha.
Mas o que chama a atenção aqui é que Jesus fala que o Espírito Santo não vai falar por ele mesmo. Ele vai falar o que ele ouviu de Jesus. Sabe o que chama a atenção aqui? Há uma comunicação entre a divindade. O plano, o ministério da redenção, o plano de redenção da terra, não passa despercebido pelos olhos de Deus. Da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito, eles estão atuando juntos. Há comunicação entre eles. Cristo, ele deixou bem claro, eu e o Pai somos um, nós atuamos juntos, o Espírito Santo também atua junto com ele. Só que eu queria finalizar com o verso 8. Quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. O que chama a atenção, que eu queria finalizar com esse verso, porque ele é muito claro. Você sabe por que Deus tem um interesse, como a gente leu em Lucas 11:13, de não negar o Espírito Santo para aqueles que pedirem? Porque o Espírito Santo, quando ele está na vida de um ser humano, ele convence o ser humano do pecado. Por que será que as pessoas hoje elas estão tão, talvez a grande maioria, distante de Deus, sem preocupação nenhuma, nada mais é pecado? Nós estamos vivendo num mundo onde parece que nada mais é pecado. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Nada mais é pecado. Será que o mundo, como Jesus falou, não pode ver o Espírito Santo e nem o conhecer? Será que não é um sinal de que o Espírito não está agindo nessas pessoas? Porque quando não há atuação do Espírito Santo, não há convencimento do pecado. Precisamos ter o Espírito Santo. Por isso que Deus tem o interesse de dar o Espírito Santo àqueles que pedem. Porque Ele vai convencer do pecado, Ele vai guiar, Ele vai consolar, Ele vai ensinar. Eu queria finalizar fazendo esse pedido para você. Você que está assistindo esse vídeo agora, aguentou até o final, né? Aguentou até o final para eu fazer esse convite para você. Você quer ser uma pessoa que recebe o Espírito Santo? Clame por Ele. Você quer ser uma pessoa consolada pelo Espírito Santo? Ele vai te consolar. Se você quer ser guiado, Ele vai guiar. Você quer ser ensinado, Ele vai te ensinar. Mas e se você quer ser convencido dos teus pecados? Ele vai te convencer. E tu vai te arrepender, vai confessar a Deus e Cristo vai te conceder o perdão. Eu queria orar com você neste momento para agradecer e ao mesmo tempo pedir para que Deus continue atuando e trabalhando na nossa vida. Nós cremos no ministério do Espírito Santo e é por isso que nós estamos aqui falando dele. Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa oportunidade. Fale ao nosso coração. Continue, nós pedimos, dá-nos o Teu Espírito. Convença-nos do pecado. Nos guie na verdade, nos ensine a verdade. Nos console. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo.